Bom, vamos lá. Comentei que hoje eu tenho um treino intervalado, quarta-feira, 6h40 da manhã, bem mais tarde do que normalmente. Eu acordo, acabei de acordar, só peguei o café, a câmera aí, e tô aqui falando com vocês. Tô bem cansada, tá sendo bem difícil esse período do ciclo. Acho que o último vídeo aqui do canal que foi pro ar, a gente gravou, eu tava na primeira semana do meu último bloco de base, e agora eu tô na última semana do meu bloco de base. Semana que vem a gente começa o específico, né, ali pro ciclo para maratona. Para quem não sabe, um ciclo, né, de treino, normalmente, aí se a gente for pegar esse meu ciclo, que é um ciclo de 16 semanas, ele vai ter ali algumas fases, né? A gente tem o período de base, a gente tem o período específico, a gente tem o pico e a gente tem o polimento. Então, provavelmente, o meu ciclo vai passar aí por todas essas etapas. O período de base, ele tem ali, enfim, aí depende da metodologia que seu treinador estiver usando, aí vai ter base 1, base 2, base 3, vai ter, enfim, algumas questões. E tem blocos de microciclo dentro desses macros. E aí eu tô fechando essa primeira parte, né, parte da base, entrando num período específico. Só que eu tô exausta, assim, já. Não era esperado que eu tivesse tão exausta na base. No geral, os meus treinos não têm me exaurido, mas o trabalho tá pegando muito. E aí tem sido bem difícil nesse sentido. Por isso hoje até que eu tô acordando um pouco mais tarde. Tô vindo aí de 2 semanas que eu tenho dormido muito mal. Tenho trabalhado até mais tarde, acordado muito cedo para fazer o treino, enfim, tentando fazer encaixar tudo, mas cara, meu sono tá ficando muito ruim e ter um sono ruim é uma das piores coisas que a gente pode ter durante um período de um ciclo de treino tão intenso quanto esse para uma maratona, né? Então hoje, por exemplo, eu ia treinar agora de manhã e tinha um exame para fazer. E aí ontem fui pro escritório, acabei trabalhando até mais tarde, saí de lá eram 9 horas da noite, cheguei em casa quase 10, e até jantar, enfim, tomar um banho, acalmar a cabeça para dormir, já eram quase 11. E aí eu precisei tomar uma decisão. Eu acordo cedo, faço o meu treino e depois faço o exame, como era o previsto. Eu pulo o treino da manhã, acordo um pouco mais tarde para priorizar o sono, faço o exame e deixo para treinar no final do dia. E a chance de eu não fazer esse treino no final do dia era imensa. Normalmente, às quartas-feiras, eu tenho deixado o meu dia um pouco mais livre, questão de agendas, assim, do que eu tenho para fazer no trabalho. Justamente porque o treino de quarta é o treino que mais me desgasta nesse momento do ciclo durante a semana, mas eu não tô conseguindo muito preservar isso. E eu já sei que hoje vai ser um dia bem puxado no trabalho também, então a chance de eu estar muito cansada no final do dia, de eu acabar de trabalhar muito tarde, de eu acabar não fazendo esse treino, era grande. E aí eu fiquei com a terceira opção, que era acordar um pouco mais tarde, fazer esse treino e remarcar o meu exame. É um exame de rotina, não é um exame grave que eu tenho que fazer, não tem nada acontecendo, eu tô fazendo um check-up anual. Se você tem mais de 30 anos, é bom você fazer um check-up anual. E aí eu resolvi, então, fazer isso, assim, priorizar meu sono. Eu tô percebendo que talvez eu vá ter que fazer, talvez eu vá ter que mexer um pouco nos dias que eu tô correndo. Dia de terça eu tenho ido pro escritório e eu faço esse intervalado na quarta. E aí, enfim, normalmente indo pro escritório eu já chego em casa um pouco mais tarde, né? Toda a dinâmica é diferente, quando você tá trabalhando em casa, você acabou de trabalhar, você já tá em casa. E eu tenho ficado até tarde no escritório, então talvez eu precise encaixar, né? Ver se eu consigo mudar o dia que eu tenho ido pro escritório, que tá sendo um pouco mais complexo nesse período, ou talvez eu tenha que mexer mesmo no dia do meu treino. Prevejo aí no que eu tenho de coisa para fazer no trabalho, pelo menos mais um mês bem conturbado. E aí a gente tá falando de 4 semanas, né? 4 semanas do período específico de treino, que vai fazer bastante diferença no meu ciclo. Então, vamos ver. Graças a Deus eu tenho a possibilidade de fazer algumas adaptações. Como eu já falei algumas vezes, nunca é o momento ideal, né? Tô envolvida nos projetos de Copa do Mundo lá no trabalho, bem grandes. E, enfim, botei uma maratona no meio do caminho. Mas é isso. Nunca vai ser o momento ideal. Talvez tenha momentos um pouco mais oportunos. Mas estamos inscritos agora. A gente se comprometeu com isso, vamos fazer dar certo. Acho que é só mesmo uma questão de adaptação e ter esses pequenos cuidados, priorizar o sono sempre que possível, tomar bastante cuidado com a alimentação, porque acaba acontecendo também de trabalhar até tarde, não levou alguma coisa para comer, não tem muita opção do que comer, aí vai juntando uma série de fatores ruins, né? Come mal, dorme mal, e aí a recuperação fica horrível e aumenta muito aí o risco tanto de não performar bem num treino, não entregar um treino legal e prejudicar o ciclo de treino, quanto até de ter uma lesão, porque não está bem recuperado. Se você trabalha e está em ciclo de maratona, tenha bastante atenção com isso. Bom, terminar o meu café, comer alguma coisa e a gente fala do treino quando a gente chegar lá para treinar. Vou fazer a transição que a minha editora adora. Então vamos lá. Estamos aqui já para treinar. Como eu comentei, hoje eu tenho um intervalado. Meu treino hoje são 7 estímulos de 1 quilômetro para o meu limiar. Esse é o único treino da semana que eu tenho com intensidade. Então, 80% dos meus treinos têm sido em baixa intensidade ou rodagens leves ali regenerativas,
ou o meu longo ali também, que acaba sendo um pouquinho mais intenso, mas mais pela distância do que de fato pela intensidade que eu estou colocando na corrida, né, em termos de velocidade. E esse é o único treino, que é um treino aí mais de qualidade nesse sentido. E esse treino que é um treino mais de qualidade nesse sentido. Os treinos intervalados, no geral, eles têm o objetivo de aumentar a nossa base ali, né, o nosso teto de velocidade, né, o tanto que a gente aguenta correr num tempo específico, sem que o nosso corpo se encha completamente de lactato e sem que a gente desgaste, né, aquela queimação da perna, que a gente não aguente mais sustentar a corrida. No geral, esses intervalados são um pouco mais curtos, né? São de 400 metros, 200 metros, 600, 800. Esse de 1 km tem um objetivo, claro, de colocar um pouco de velocidade nos meus treinos, porque se eu ficar fazendo só rodagens leves, naturalmente eu vou perder um pouco dessa minha base de velocidade, dessa capacidade de sustentação de ritmo. Mas tem também um objetivo nesse ciclo de maratona de dar uma preparada na minha parte muscular, nos meus tendões, para que eu suporte a carga também que a gente vai colocar agora que a gente está entrando no período específico do ciclo. Vou ter aí, agora entrando no específico, rodagens em ritmo de prova, vou ter rodagens mais longas também, então a intenção é a gente preparar o corpo nesse sentido para isso. Vou aquecer aqui 2 km, começar os intervalos, os estímulos, rezar para dar tudo certo. Tá um pouquinho calor aqui no Rio de Janeiro, então vamos ver como é que vai ser ao longo. Tô me sentindo cansada, como eu já comentei, mas acho que vai dar para responder bem. Vamos descobrir. Antes de treinar, aquela viradinha no relógio, importante, que vocês gostam muito aí na internet, quando vem no Instagram, me mandam botar o relógio do jeito certo. Esse é o jeito certo para você correr, tá? Vamos lá. Outra coisa importante, você tem que combinar a blusa com o tênis, ok? Isso aqui é o ideal. Procurem sempre combinar a blusa com o tênis. Tenham tênis de várias cores, comprem muitos tênis. Ou tudo preto. Ou tudo preto. Eu não gosto muito de tênis preto. Tênis colorido, quanto mais colorido, menor o pace. Ajuda também nesse sentido, acreditem. Bora. Bom, no aquecimento, 2 km, agora vou começar os estímulos, tomando um gelzinho de cafeína, por 2 motivos, né? Acho que eu já comentei num vídeo anterior. Primeiro motivo, eu tenho ficado muito desgastada nesses treinos de quarta, então a ideia era a gente colocar um gel de cafeína para dar um pump. Segundo motivo, tá acabando a validade desse gel que eu tava tomando no meu ciclo do meio Iron no ano passado. Eu tô tomando ele agora para não perder, né? Porque quem compra gel de carboidrato sabe que é caro. Principalmente esse aqui. Agora é hora de chorar. Estou confiante. Vamos ver se eu vou sorrir ou chorar mesmo. Primeiro estímulo, 4,55. Retira tudo que eu disse. Não tô mais com a menor confiança. E não tô me sentindo mais bem. Um erro comum nesse treino seja esse um pouco mais longo, ou até uns mais curtos também, são mais explosivos, é você sair muito forte nos primeiros, porque você tá se sentindo bem, e depois acabar não sustentando o restante. Tem que ter atenção com isso. Não vai ser o meu caso, porque eu já tô me sentindo mal no primeiro, mas se você se sentir bem no primeiro, fica atento. Bora, que acabou o intervalo já. Deu ruim. Acho que eu preciso parar de gravar pro YouTube, porque toda vez que eu me planejo pra gravar pra vocês, dá ruim. Talvez a culpa seja de vocês, hein? O que vocês estão desejando pra mim? Galera, fiz 4 estímulos aqui e
Tô no teto preto já aqui, já. No final do quarto agora, já não tava processando mais nada. Meu corpo esquentou muito. Comecei a sentir um mal-estar. Aí, naturalmente, a cabeça conta várias histórias, né? Já contei a história de que é porque eu tô com acúmulo de cansaço, não tenho dormido bem. Já contei a história que é porque eu tomei o gel que estava perto da validade, talvez tivesse estragado. Aí comecei a sentir uma dorzinha e já comecei a contar também a história de que, é isso, tô enjoada. Enfim, no final das contas é multifatorial. Tá muito quente também. E não dá pra saber exatamente o que tá acontecendo. Só realmente tô com dificuldade. E aí fiz 4 aqui. Consegui entregar os 4 dentro do proposto. Não vou abandonar o treino. Vou dar uma pausa, igual eu tô dando agora, um pouco maior do que estava previsto. Eu tô com um intervalo de 1 minuto. Vou fazer um intervalinho agora um pouco maior, jogar uma água no corpo e voltar pro treino. Fazer o próximo estímulo, ver se eu consigo manter o intervalo de 1 minuto. Senão dar um intervalinho também um pouco maior, para conseguir pelo menos concluir aí a distância. É claro que eu não vou estar gerando exatamente a adaptação programada pelo meu treinador, mas pelo menos eu tô mantendo o volume e tô mantendo ali também os estímulos com a intensidade proposta. E é isso. Então eu vou agora dar mais essa recuperada, voltar a fazer força aí. Fazendo bastante força. Paula, não é melhor você se poupar para os outros treinos? Talvez fosse melhor, não tenho certeza, teria que perguntar pro meu treinador. Mas o esporte também não é só sobre o esporte. E como eu já falei várias vezes, a maneira que você faz uma coisa, a maneira que você faz todas as coisas. E na vida, você não tem às vezes a opção de abandonar, né? Às vezes até você tem, mas não deveria. Então, não abandone o seu treino. Não abandone as suas coisas. Continue, adapte e entregue. Cansada? Esse foi o 6º. Falta mais um de desaquecimento. Dica para quem está fazendo o último estímulo do transitivo. Só vai. Tem muito o que fazer, não. Faz o que sobrou. Força até o final, que vai passar. É o último. Deixa tudo. Bom, galera, desaquecendo aqui agora. Conseguimos concluir o treino. Precisei daquele intervalo maior ali entre o 4º e o 5º estímulo. Os últimos 3 consegui fazer. No último precisei dar uma paradinha que eu fiquei falando com vocês e não joguei água no corpo. Aí corri 300 metros, parei para jogar água no corpo e terminei. Gorfei aqui umas 3 vezes no treino, mas tá entregue. Agora tô desaquecendo. Tô bem cansada, foi um treino bem duro. Bom, minha expectativa no início do treino é que ele ia ser bom. Ele me provou que eu tava errada. Foi um treino bem duro.
Tinha tempo que eu não fazia um treino tão duro assim. Apesar de eu ter feito os últimos 2 intervalados e ter sido difícil, não foi tão difícil. Mas é isso. O processo nunca é bonito, galera. O processo é sempre feio. Pra que no palco fique bonita a performance pra quem tá assistindo. Então, vou seguir daqui, terminar o desaquecimento, cuidar da recuperação, prestar atenção nos ajustes que eu vou ter que fazer nas próximas semanas, para que o palco lá em maio seja realmente festivo. Que eu termine igual eu terminei o treino de hoje. Toda vez que eu termino um treino duro, eu termino simulando que eu tô chegando lá no pórtico e comemorando. É assim que eu espero que vocês me vejam dia 31 de maio. Obrigada por ter assistido. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Deixa seu like. E, além de me seguir, quase fui atropelada. Segue minha filmmaker, que hoje ela deu o gás. E agora eu vou subir na bike, ser o apoio dela. Ela vai correr nessa luazinha aqui, ó. Agora eu vou ter que treinar em horário insalubre. Se você não deixar seu like. Ainda bem que vocês não estão ouvindo ela reclamando. Fui!